Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 38. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao Pai. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Somente até aí. Oremos. Senhor meu Deus, Pai, graça te dou pela tua palavra, que teu Espírito Santo venha falar, meu Deus, a nossa vida, a nossa alma. Nos usa aqui hoje, Senhor, com a tua grandeza e com a tua misericórdia, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela nos afirma que o povo de Israel, eles escolheram para si um rei para reinar sobre eles. Deus a princípio não queria que Israel tivesse um rei. Deus a princípio não queria que Israel houvesse alguém reinando sobre eles, porque Deus seria o seu rei, Deus seria a sua justiça, Deus seria aquele que guiaria o povo de Israel em toda a sua jornada. Mas Israel queria um rei, então clamaram para o profeta, e o profeta assim levantou um rei, e logo após esse rei, levantou-se outro rei, por nome Davi. Este rei, chamado Davi, ele fez tudo o que agradava aos olhos do Senhor. Mesmo tendo errado e tendo pecado, Davi não se apartava da lei do Senhor. Pelo contrário, ele guardava esta lei no seu coração, e a examinava, e a se curvava diante dela, porque Deus era com ele na entrada e na saída, Deus era com ele na guerra, Deus era com ele aonde ele chegava. Ele alcançou respeito, ele alcançou grandeza diante do Senhor, a ponto deste rei ser conhecido em toda a história de Israel, a ponto desse rei chamado Davi ser citado nas escrituras como modelo de servo do Senhor, a ponto deste rei chamado Davi ser chamado segundo o coração de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, Davi é citado quando uma pessoa está na presença de Deus e anda na presença do Senhor, é citado que como essa pessoa tem andado segundo o rei Davi andou. E a Bíblia Sagrada diz que Deus levanta reis e mais reis depois de Davi, mas muitos deles não obedeciam a palavra do Senhor, muitos deles não andavam de acordo com as escrituras sagradas, muitos deles não andavam segundo o propósito divino, segundo as revelações dos profetas, segundo a orientação do Deus Todo-Poderoso. Muitos deles desviavam, mas também levantava-se reis que era segundo a vontade do Senhor, e um desses reis se chama Ezequias. Este rei fez segundo Davi, fez segundo as obras de Davi, fez segundo Davi fez, segundo a Bíblia Sagrada. Este rei Ezequias decidiu se curvar ao Deus de Israel, decidiu restaurar o culto, decidiu restaurar o sacrifício, decidiu restaurar as coisas espirituais que Israel assim havia rejeitado. Este rei Ezequias, ele decidiu agora seguir o Senhor de corpo, alma e espírito, e
e Deus era com ele. Deus fazia segundo a sua vontade na vida deste rei. Este rei tinha coragem de enfrentar os seus inimigos, e quando ele desanimava, ele não murmurava. Ele ia para dentro de um quarto e começava a orar e dizia: Deus, o nosso adversário tem nos afrontado. E Deus usava os profetas e dizia: vai, porque eu sou contigo, eu vou defender essa cidade, por amor de Davi, por amor do meu servo, por amor de você que tem guardado as minhas palavras. E este rei em tudo estava sendo vitorioso, este rei em tudo estava sendo engrandecido. Mas a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 38 do profeta Isaías, que este rei agora está enfermo, e a Bíblia não nos relata o que aconteceu para essa enfermidade chegar até ele, mas a Bíblia também nos diz que este rei cai de cama, ele não consegue se levantar. Este rei está no seu aposento e está sofrendo com essa enfermidade. Este rei é um rei temente a Deus, mas algo acontece na sua vida que deixa ele enfermo, e deixando ele enfermo, ele vai buscar a resposta de Deus para saber o que tinha acontecido. E quando ele busca a resposta de Deus, Deus envia agora o profeta Isaías até os seus aposentos. E quando o profeta Isaías chega, o profeta vê este rei na cama, e a Bíblia Sagrada diz que o profeta revela a ele aquilo que tinha acontecido. O profeta revela a ele o que está acontecendo e o que irá ainda acontecer. O profeta traz dura revelação dizendo: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Até então a Bíblia não está nos cobrindo o que havia acontecido sobre a vida do rei. Até então a Bíblia está nos escondendo o que havia acontecido na vida deste rei. Mas quando o profeta Isaías profetiza para ele, dizendo: põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver, o profeta, pastor, ele volta para o caminho de onde veio, ele volta pelo caminho que ele veio. E Ezequias agora está na sua cama e está pensando o que aconteceu, e ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar. E na oração eu descubro que ele tinha perdido a comunhão, na oração eu descubro que ele havia caído em pecado, na oração eu descubro que ele saiu do caminho do Senhor. Quando ele começa a dizer: Deus, lembra que eu andei é passado, não é presente, porque se ele andasse na presença de Deus ainda, ele ia dizer: Senhor, lembra que eu estou na tua presença, que eu ainda glorifico o teu nome, que eu ainda exalto o Senhor. Mas a oração dele foi: lembra-te que eu andei na tua presença. Aqui ele mostra que deixou de lado de glorificar, de obedecer, de exaltar, de estar com Deus. Ele diz: lembra que eu andei é passado, andei não é presente. Ele está dizendo em outras palavras: lembra, Senhor, que eu orava, lembra, Senhor, que eu jejuava, lembra, Senhor, que eu obedecia a tua palavra, lembra, Senhor, que eu restaurei os altares, lembra, Senhor, que eu restaurei a sua casa, lembra, Senhor, que eu restaurei o culto em Israel, lembra que eu andei na tua presença. Alguma coisa separou este rei da presença do Senhor, mas chegou o momento da reconciliação. Então ele está dizendo: lembra, Senhor, que eu andei na tua presença, lembra, Senhor, que eu fiz o que era reto aos teus olhos. E a Bíblia Sagrada diz que ele fecha a oração com lágrimas sobre os seus olhos, ele fecha a oração chorando muitíssimo, ele chega a soluçar de tanto chorar, porque ele está se arrependendo de ter se afastado do Senhor, ele está se arrependendo de ter deixado o nosso Deus, ele está se arrependendo de ter deixado o Deus que criou o céu e a terra, ele está se arrependendo porque o espírito da morte está querendo a alma dele. Então ele está se arrependendo, dizendo: Senhor, perdoa, Senhor, restaura, Senhor, olha as minhas lágrimas, Senhor, estou se arrependendo. E a Bíblia Sagrada diz que ele está orando, mas quando ele está orando, pastor Israel, Deus está ouvindo a oração, porque o meu Deus escuta a oração daquele que se arrepende, Deus escuta a oração daquele que clama, Deus escuta a oração daquele que pede, Deus escuta a oração do coração quebrantado. Ei, meu irmão, não desanime, começa a glorificar, a orar, a falar com ele, porque ele está vendo as tuas lágrimas, ele está
chorando, e Deus está escutando no céu. E quando Deus está escutando no céu, a oração foi respondida tão rápida que o profeta só tinha chegado no pátio do reino. O profeta só tinha chegado no pátio, irmão, do palácio, quando Deus aparece novamente ao profeta Isaías e diz: ei, volta e diz para o meu servo que eu ouvi a sua oração, eu ouvi o seu clamor. Deus é o Deus que escuta a oração, Deus é o Deus que vê o clamor, Deus é o Deus que sente quando a pessoa se arrepende, Deus é o Deus que responde aquele que realmente clama: ei, volta, porque eu ouvi a oração, eu vi as lágrimas, eu vi o gemido, eu vi o arrependimento, eu vi quando clamou. Então volte, Isaías, porque agora você vai trazer outra revelação para o meu filho, você vai trazer outra revelação para este rei. E a Bíblia Sagrada diz que Deus disse: Isaías, diga para ele que ele não vai morrer mais, porque agora eu vou restaurar sua saúde e ele vai viver ainda 15 anos na minha presença. Era Deus tirando o espírito da morte. Era Deus dizendo: o diabo pensou que tinha acabado, mas eu vou dar mais 15 anos para você adorar, eu vou dar mais 15 anos para fazer a minha obra, eu vou dar mais 15 anos para você reinar, eu vou dar mais 15 anos para você fazer o que é certo, eu vou dar mais 15 anos para você pregar, eu vou dar mais 15 anos para você jejuar, eu vou dar mais 15 anos. Oh, irmão, eu não entendi. Eu vou te dizer: Deus vai dar oportunidades para você. Se você não está orando, Deus vai dar oportunidade. Se você não está pregando, Deus vai dar oportunidade. Se você não está jejuando, Deus vai dar nova oportunidade. Receba em nome de Jesus novamente vida espiritual. A morte será repreendida. Você vai levantar desta cama e vai fazer a obra. Acabou ainda não, meu filho. Deus manda te dizer: eu estou te dando mais anos de vida. Deus está te dando outras oportunidades para você voltar a adorar Ele. Não fique prostrado nesta cama espiritual. Não fique achando que a morte chegou, porque Deus manda te dizer: é mais 15 anos de vida, é mais vida, é mais vida, é mais oportunidade. Se eu fosse o profeta, eu tinha questionado a revelação. Porque nós, irmãos, temos mania de questionar o que é divino. Se fosse eu dizer: mas Deus, acabei de falar que o homem vai morrer. Se eu voltar lá e dizer que ele vai viver, eu estou dizendo que Deus tem duas palavras. Eu estou dizendo que Deus, Ele se arrepende daquilo que Ele decreta. Eu estou dizendo que tem alguma coisa errada. Mas Isaías não duvidou, pastor Israel. Ele só vira as costas e volta pelo mesmo caminho. E quando ele chega no quarto do rei, o rei está com o rosto virado para a parede, ainda chorando, ainda soluçando, lágrimas rolando, e ele falando com Deus, travesseiro molhado, e ele falando com Deus. Eu acho lindo, meu querido, que no momento que você está sofrendo, está padecendo, está orando sozinho no seu quarto, a lágrima está no travesseiro, que ninguém te vê, que ninguém te olha, no momento do gemido, que ninguém está com você, aonde está só você com o rosto virado para a parede. Deus ainda tem resposta, Deus ainda tem solução, Deus ainda vai mandar o profeta te trazer o recado. Aleluia. Quando o profeta entra no quarto pela segunda vez, pastor Israel, ele não vê mais a cena que ele viu na primeira vez que ele entrou. Porque na primeira vez que ele entrou, ele viu um rei todo imponente. Ele viu um rei ainda com um olhar de poderoso, um olhar fixo. Ele entrou a primeira vez, ele viu o rei todo exaltado ainda. Mas na segunda vez que ele entrou, pastor Israel, ele não viu mais um rei todo exaltado. Ele não viu mais um rei com o peito erguido. Ele viu um servo chorando e se arrependendo.
Eu não sei se você está entendendo a mensagem, mas eu vou te dizer, irmãos, o meu Deus, ele abate o arrogante, ele abate e mostra para ele que sem Deus ele não é nada. Deus abateu aquele rei de uma maneira grande, que ele teve que ficar com o rosto virado para a parede. Ele não teve nem coragem de olhar, irmão, em direção dos seus servos. Ele não teve coragem de olhar em direção do seu soldado. Ele vira o rosto para a parede, porque ele está reconhecendo que ele era pó e cinza e precisava do Deus Todo-Poderoso. Ele vira o rosto para a parede porque sabe que agora é só ele e Deus. Agora não tem mais ninguém, agora só ele e Deus para resolver essa causa. Ele sabe que agora não tem mais ninguém, não tem soldado que pode entrar na causa dele para pelejar, pastor Israel. Agora ele sabe que não tem mais servo nem serva que pode entrar na causa dele para pelejar. Agora só ele e Deus, porque Deus decretou, você vai morrer. Então agora ele precisa voltar para Deus e começar a se arrepender e a buscar o perdão do céu. Tem muita gente na internet arrogante. Tem muita gente na internet querendo saber da Bíblia mais do que os outros. Tem muita gente na internet dizendo que é ateu e combatendo o cristianismo. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que essas pessoas vão se encontrar com o nosso Deus e elas vão ter que encarar Ele frente a frente e vão ter que se arrepender, porque Deus é poderoso. É só Ele e Deus agora. Agora não tem mais ninguém, é só Ele e Deus. E quando o profeta chega, ele vê um rei totalmente humilhado, totalmente entregue, totalmente em lágrimas. A Bíblia não diz, pastor Israel, mas eu posso ver que ele está com o rosto virado para a parede, o rei. E se o rei está virado com o rosto para a parede, ele não viu o profeta chegando. E eu posso ver o profeta indo em direção do rei e batendo no seu ombro, porque o rei está com o rosto para a parede. O profeta bate no ombro dele. Quando ele vira, ele vê o profeta diante dele. E quando o profeta olha para ele, ele vê o rei totalmente entregue, totalmente quebrado. E quando o profeta vê aquilo, o profeta olha para ele e diz: rei, não morrerás. Sabe o que você recebeu? A sentença de morte, irmão. E você não tem mais ninguém a teu favor, não tem mais ninguém para resolver. Você está no sofrimento tão profundo, na tristeza tão profunda. Mas quando o profeta diz: não morrerás, irmão, alívio entra no coração dele, a alegria volta de novo, o sentimento de viver entra sobre a alma dele. Ele diz: profeta, como é que é? Você não vai morrer mais, porque Deus ouviu as suas orações. A Bíblia diz: a oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é incrédulo é eu e você. Ainda que o homem dê a sentença de morte, ainda que o médico diz não tem jeito, ainda que as pessoas digam acabou, o meu Deus está no céu esperando você virar o rosto para a parede e começar a chorar e a dizer: Deus, me perdoa, me restaura. Aleluia. E quando o profeta diz: olha, não morrerás, mas certamente viverás, porque Deus ouviu a sua oração. Aí ele continua, o profeta dizendo para ele: e você ainda vai ter 15 anos de vida. Eu não sei se você entendeu ou não, mas vou te dizer. Sabe o que o profeta está dizendo aí? Se preocupe não, porque você não vai adoecer mais não. Se preocupe não, porque flecha nem espada vai te alcançar. Não se preocupe não, que teu inimigo vai fugir de você. Por 15 anos Deus vai te guardar a entrada, a saída. Por 15 anos terá saúde. Por 15 anos terá paz. Por 15 anos você vai viver, porque Deus é contigo. E Ele está assinando 15 anos de vida, rei, para você. Aí o médico dos médicos, pastor, vou terminar. Os médicos dos médicos entram em ação.
Ezequias tem uma ferida. E o profeta diz: ei, passa aí um pouco de pasta de figo, que vai sarar. Quem, irmão, ia saber em santa consciência que pasta de figo ia curar aquela ferida? Quem, irmão, em santa consciência ia saber que um pouco de pasta de figo ia dar saúde para aquele homem? Aí Deus, como médico, diz: ei, usa aí somente um pouco de fígado e você vai ser curado. Aí o rei, ainda com medo da morte, pastor Israel, o rei olha para o profeta e diz: profeta, como saberei que eu terei mais 15 anos de vida? Aí o profeta diz: pede um sinal, para que a sombra no horário do relógio adiante ou retroceda. Aí o rei olhou para o profeta e disse: é fácil a sombra ir adiante, isso é natural, isso vai acontecer, mas eu quero que ela regressa, eu quero que ela volte atrás. E o profeta disse: assim acontecerá. A sombra voltou 10 graus. A sombra volta por 10 distância, 10 minutos. E o rei percebeu isso. E o rei foi estabelecido, foi curado. E a Bíblia diz que ele morreu e descansou em paz diante do Senhor, como os pais deles descansou. Para você que não entendeu, eu vou te dizer: não importa o que você fez, Deus perdoa. Para você que não entendeu, eu vou te dizer: Deus está mandando te dizer que está te dando outra oportunidade para fazer a obra. Para você que não entendeu, Deus está mandando te dizer que o inimigo não vai tocar em você enquanto Deus estiver te guardando. Para você que não entendeu, meu querido, aonde havia o ponto final, Deus está colocando uma vírgula e está dizendo: vai continuar, vai para frente, porque agora eu entro na causa, porque tenho escutado as lágrimas, a oração desta igreja, a oração do meu povo. Você crê? Dá glória para Jesus. Eu sempre digo, para me encerrar, que para mim o erro não é pecar. Para mim o erro é permanecer pecando. Para mim o erro, irmão, não é estar entregue. Para mim é permanecer entregue. Deus está te dando oportunidade para você fazer a obra. Deus está te dando outra oportunidade para você fazer conforme o Senhor quer. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.